Olá, estudantes da EJA! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia. Na nossa aula de hoje será para as turmas do EJA, fase 1 e fase 2, com o componente curricular de Ciências Humanas. O tema da nossa aula de hoje será os diferentes calendários. Vocês sabiam que algumas sociedades utilizam calendários diferentes do que nós utilizamos do nosso calendário gregoriano? Pois é. Então, na aula de hoje, a gente vai poder perceber alguns desses calendários, tá? E ver, o motivo, as questões políticas, religiosas, climáticas, que esses calendários foram desenvolvidos. Porém, eu lembro que na última aula eu deixei um desafio para vocês. E Chaminézinho está aqui dizendo que também já trouxe o desafio dele todo feitinho. E você que está em casa, concluiu o desafio? Tiveram algumas dificuldades? Vamos lá fazer a correção? O desafio foi: Luiz decidiu fazer um seguro para seu automóvel. Seu corretor lhe ofereceu o serviço por um valor fixo anual. Mas caso Luiz queira, poderá dividir o valor em parcelas que podem ser semestrais. E aí lembra lá da nossa última aula. Semestrais corresponde a 6 meses. Bimestrais, 2 meses. Ou mensais, que são parcelas, a cada mês. Essas parcelas não sofrem acréscimo ou desconto. O valor do seguro contratado por Luiz foi de R$ 1.200. Qual é o valor da parcela mensal? Ou seja, você vai pegar esse valor de R$ 1.200, que foi o serviço, que Luiz contratou lá da seguradora, e vai dividir esse valor por 12 meses, que corresponde a um ano. Quando a gente pega esse valor de 12 meses e de 1.200 e divide por 12 meses, o valor será de R$ 100. Certinho? Entenderam direitinho? Qualquer dúvida, tenta tirar com o professor também de vocês, tá? O outro desafio foi o desafio para que vocês construíssem a linha do tempo. Essa é uma linha do tempo, simples. Você poderia fazer também uma linha do tempo de, a cada momento que marcou a sua vida, você procurar algum fato histórico que ocorreu naquele momento. A linha do tempo que Chaminézinho trouxe, e aí a linha do tempo sua, Chaminézinho? Não? Certo. É o seguinte, Chaminézinho destacou que em 1978, esta pessoa nasceu, tá? Ou seja, o nascimento dele. Em 2002, o que marcou a vida desta pessoa foi o casamento, Ele conheceu uma pessoa e se casou, foi constituir uma família. Em 2004, esse casal tiveram o primeiro filho, e aí foi mais um fato que marcou a vida deles. 2010, esta pessoa voltou a estudar, ou seja, ele, em algum momento da vida dele, ele parou de estudar, mas ele percebeu que o estudo poderia trazer coisas diferentes, benefícios para a vida dele, a profissão, o mercado de trabalho. E aí, quando foi, em 2010, ele voltou a estudar, entrou lá numa turma do EJA, concluiu os estudos e, de repente, em 2020, esta pessoa que veio construindo a linha do tempo não desistiu, de prosseguir com a sua vida acadêmica. E em 2020 ele concluiu o quê? O curso superior. Viu, Chaminézinho, que linha do tempo importante, para essa pessoa, como exemplo, para outras pessoas também, de seguir aí os estudos. E aí, como eu tinha falado no início da aula, onde nós vamos abordar, sobre alguns calendários que existem em algumas sociedades, a gente vê mais ou menos aí
Hoje, falando de calendário, temos em média quase 40 calendários, né, diferentes, espalhados aí no nosso planeta. Como não vai dar para abordar todos esses calendários, eu destaquei alguns, tá? Quando falamos em calendário, a gente percebe que a vida do ser humano está ligado à questão natural e a uma questão também cultural, certo? O natural a gente não pode ali interferir, né? A questão, por exemplo, das fases da lua, a questão do dia e da noite, tá? A gente pode interferir em questões mais ligadas à cultural, aquilo que o homem vem desenvolvendo. E aí esse calendário, ele vai assumir um papel de regrador, né? A gente vai, a partir dele, colocar algumas regras, né? O que é que a gente vai desenvolver ao longo do ano, por exemplo. Você em casa pode utilizar um calendário para definir, né, o que é que você vai querer fazer ao longo do ano. Assim como outras civilizações também podem utilizar o calendário também para trazer esse desenvolvimento, tá? De agendamento, o que é que vai ser feito durante a cada mês, durante a cada bimestre, a cada trimestre, tá? Até completar este ciclo. E aí a palavra calendário vem do latim calendário, que significa o quê? Livro das calendas, tá? Consequentemente, a gente vai perceber que o calendário ele surge, lá atrás, tá? Na civilização mesopotâmica, né? Tem registros que diz que foi o primeiro, né, a surgir por volta de 2700 a.C. E após este período, os calendários eles foram sofrendo algumas mudanças, seja em relação às questões políticas, em relação às questões econômicas, naturais, e aí a sociedade ela foi se adequando a este calendário. Um calendário que eu destaco é o calendário romano, tá? E aí eu trouxe 3 exemplos de tabelas para a gente analisar. O calendário romano, ele traz como um calendário primitivo, tá? Esse calendário primitivo, ele era constituído por 10 meses, alguns desses meses com dias com 30 dias ou 31 dias. Porém, as pessoas naquela época visualizavam que esse calendário não estava ainda se adequando à sociedade. Foi quando Numa Pompílio, ele também incorporou algumas alterações nesse calendário romano. Naquela primeira tabela, a gente tinha 304 dias. Quando Numa Pompílio veio e alterou o calendário, ele trouxe já um calendário com 355 dias. Porém, a gente também vai perceber que temos a incorporação, né, de mais 2 meses do ano. Esses meses que seguiam, né, os números ordinais ou seguiam nomes próprios. Por exemplo, Mártios, Aprilis, Maios, Júnios, que eram voltados aos nomes, né, próprios. Aí a gente tinha Sextilis, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro, que já vinha com aquelas características de números ordinais. E chega, né, no calendário juliano, que é essa tabela 3, onde também a gente vai ter mudanças, né, mudanças assim com uma visão mais política. Então, se a gente analisar o mês de julho, nesta tabela, tem 31 dias. E agosto também tem 31 dias, né? Porque geralmente é alternado, 30, 31, 30, 31. Porém, né, Júlio César, né, o mês de Júlio corresponde a Júlio César, 31 dias. Aí vem, né, um outro e diz, não, eu não vou querer que
o mês que corresponde ao meu nome tenha menos dias do que o de Júlio César, por exemplo. E aí também repete-se 31 dias. Seguindo para outros calendários, temos aqui o calendário Tupi-Guarani, né, um calendário indígena. Nesse calendário, a gente percebe que volta muito, né, a uma trajetória aparente do Sol, onde ele é dividido em tempo novo e tempo velho, ou seja, Arapiau e Araimã, tá? Esse calendário do Tupi-Guarani, ele identifica alguns períodos voltados à questão da agricultura, questão natural. Então, nos meses do ano, a gente percebe que ele representa por meio de uma figura, né? Figuras diferentes para cada mês do ano. Exemplo, março, a gente tem ali o abacaxi, ou seja, um período, né, rico ali para o abacaxi. A gente vai ter, por exemplo, para o desenvolvimento aí do verão, né, da macaxeira, né? Então, ele traz muito essa questão de períodos voltados à agricultura, à pesca, tá? À colheita. O calendário maia é um calendário onde ele apresenta um sistema de contagem que vai possuir 365 dias dividido em 18 meses, que contém 20 dias cada um. O sistema maia, ele não utiliza apenas essa contagem de tempo, tá? De 365 dias, mas ele traz um outro com 260 dias. Os maias, eles acreditavam que existiam ciclos, tá? E que esse ciclo, ele era completo quando tivesse aí com 52 anos, né, de um ciclo. Não sei se vocês lembram, mas no ano de 2012, né, quando o pessoal ficava dizendo, eita, o fim do mundo. Quem não lembra, né? Todo mundo com medo deste bendito 2012. Pois é, isso porque estava fechando um ciclo do calendário maia, tá? E aí, esse fechar desse ciclo, nós entendemos como se fosse o fim do mundo, mas não era. Era apenas o início de um novo ciclo para o quê? Para a civilização maia. E aí, esses ciclos, eles vão se repetindo. O calendário asteca, ele é muito semelhante ao calendário maia, tá? Por quê? Porque a gente sabe que a civilização maia, a civilização asteca, eles conviveram muito próximo, né? No que hoje a gente tem o quê? O México. E aí o calendário asteca, ele trazia também, né, essa questão de um tempo de 260 dias, um outro numa contagem de 365 dias, justamente por estarem um próximo ao outro. O calendário egípcio, né, que é um calendário utilizado ainda, né, pela civilização egípcia, ele traz aí como o primeiro calendário da humanidade, né, que aparece ali por volta do ano 3000 a.C. Esse calendário, ele está diretamente ligado às cheias do Rio Nilo. E por esse período das cheias do Rio Nilo, ele utiliza o calendário solar. Tem civilização que utiliza o calendário lunar. Tem civilização que utiliza o lunisolar, tá? Um pouco do solar e um pouco da lua. Nesse calendário egípcio, ele vai trazer, né, 3 épocas ou 3 fases, onde temos a época da cheia, a época da sementeira e a época da colheita. Por quê? Porque é uma civilização que está ali diretamente ligada ao Rio Nilo, tá? Então, ela se utiliza daquelas águas para justamente plantar e colher. O calendário chinês, né, é um calendário que ele vai trazer essa imagem aí, ó, que está representada por rato, boi, tigre, coelho.
ele vai trazer alguns ciclos, né? Esse ciclo é um ciclo lunar, ele é representado por figuras, né, de animais. Então, por exemplo, vocês podem estar aí se perguntando, professora, agora, em 2022, por exemplo, qual é o animal que está sendo representado aí no calendário chinês? 2022 é o ano do tigre. O calendário chinês combina um ciclo solar com o ciclo lunar, sendo, portanto, lunisolar. A cada 12 anos, completa um ciclo. Então, se a gente observar nessa imagem, a cada 12 anos, né, a gente vai ter o término e, consequentemente, o início de um ciclo. Então, lembrando que 2022, para nós, lá no calendário chinês, é representado pelo calendário aí, né, pela figura de um tigre. O calendário atual, né, acho que esses 3 calendários, eles são destaques, é o calendário judaico, cristão e islâmico. Cada um desses calendários, se a gente observar essa primeira imagem, ela vai ter lá o ano 1 para o calendário cristão, né, marca aí o nascimento de Cristo. E, por exemplo, em 2015, no calendário cristão, para o calendário hebraico, já está no ano 5.775. Para o calendário muçulmano, né, se aqui, por exemplo, no ano de 2015, os muçulmanos já estariam no ano 1436. O calendário judaico é um calendário também lunisolar. Nesta sociedade, eles têm o descanso da terra, o dia, ele termina com o pôr do sol, tá? Então, quando o sol se põe, já vai iniciar um novo dia, diferente de nós, né, aqui que seguimos o calendário gregoriano. O primeiro dia da semana, né, é o domingo, e tudo funciona normal. Aqui o domingo geralmente é um dia de descanso. Lá, tá? O domingo é o pessoal já acordando ali para trabalhar, todo mundo normal, como se fosse um dia da semana normal para nós. O calendário cristão, né, também chamado aí do calendário gregoriano, que é o que nós utilizamos aqui no Brasil e em diversos outros países, é um calendário que vai marcar ali, né, o nascimento de Jesus, onde temos, por exemplo, os 12 meses do ano. É um calendário que marca, né, os ciclos que a gente segue, né? Muitas vezes o nosso calendário são os ciclos culturais, né? Por exemplo, o período da Páscoa, o período do São João, o período natalino, o período carnavalesco, tá? É um calendário que se tornou oficial no ano de 1582 pelo Papa Gregório XIII, por isso que também chamamos de calendário gregoriano. E o calendário islâmico, ele é baseado no ciclo lunar e também ele é composto por 12 meses. Esses meses de 29 ou de 30 dias. Esse calendário islâmico, ele vai marcar, né, ele vai ter como origem a remonta a Égira, que foi a migração de Maomé, tá? De Meca para Medina, em 16 de julho de 622. E eu vou deixar um desafio para vocês, um desafio muito tranquilo, tá? Um desafio simples de ser resolvido. Primeiro desafio, você vai dizer qual é a importância, né, do calendário para a sua vida. Em que momento da sua vida você faz uso do calendário? E aí você destaca no caderno quais são esses momentos que você utiliza e você vai pegar para resolver esse segundo desafio, um calendário que você tem em casa e vai analisar os meses, tá? Que são de 30 dias, os meses que são de 31 dias,
o que é de 28 ou 29 dias. Exemplo, se você pegar o calendário hoje, né, de 2022, deste ano, a gente vai perceber que o mês que tem 28 dias é o mês de fevereiro. Os demais, você vai colocar nessa parte da tabela de 30 dias ou de 31 dias, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Por falar, né, nessa questão do calendário, do tempo, eu deixei uma mensagem aqui, que aproveite cada momento da sua vida. Então, cada segundo, cada minuto é muito precioso para a nossa vida. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!